Aleluia! Como é bom, né, irmãos, ter uma igreja onde nós podemos congregar. Eu sempre agradeço ao Senhor por isso, porque tem tantas pessoas em tantos lugares que não têm a liberdade que nós temos. E nós temos que aproveitar isso. Aproveitar que nós temos uma igreja, que nós podemos nos reunir, congregar, receber dos irmãos a partir da recepção, nos louvores. Quando a gente chega aqui, irmãos, é só bênção, as coisas acontecem. Às vezes a gente vem até meio desanimado, não é? Mas quando a gente chega aqui, as coisas acontecem. Porque congregar é bíblico. Porque congregar foi Deus que disse que a gente tinha que fazer. E quando Ele fala alguma coisa e a gente segue, irmãos, quem é abençoado somos nós. Nós somos abençoados quando nós praticamos a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós já estamos com o coração aberto, né? Depois desses louvores, tudo que foi ministrado. Eu creio que essa palavra vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? E o que eu quero compartilhar com você hoje à noite um pouquinho é sobre a autoridade do crente. Amém? Eu tenho estudado esse assunto há praticamente 2 meses. Eu não consigo sair dele, eu tento, mas eu não consigo. Então eu tenho mergulhado e estudado. Porque eu creio que esse é um tempo onde a igreja precisa se levantar, reconhecendo a autoridade que tem no nome de Jesus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Precisamos, porque Jesus está voltando. Né? E aqui no Rema estava tendo a matéria a autoridade do crente. Aí Reginaldo até brincou: eita, tu vai ministrar depois do pastor Carlos Eduardo. Aí ele disse: bom, ele estava no Rema, eu estou na igreja, é diferente. Amém? Mas glória a Deus que a unção que está sobre a vida dele, né, alcança de uma forma e que está na minha, alcança e que está na sua, alcança de outra forma. E isso que é corpo de Cristo, isso que é legal. Amém? E o que é autoridade? Autoridade é poder delegado, destinado a outrem. Então Deus nos deu autoridade. Amém? Ele nos revestiu de autoridade. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Lucas. Aleluia. Lucas 9. Os alunos do Rema aí que estão pipocando, né, com essa matéria. Quem é aluno do Rema aí? 1º e 2º ano, levanta a mão. Eita glória, olha, tem bastante gente, hein? Aproveitando, você que ainda não fez o Rema, a partir do dia 27, né, que a gente vai voltar com as atividades, as matrículas estão abertas ainda, essa matéria é aberta, né, vai ser ministrado sobre realidades da nova criação, com a professora Zuleika Messias, e se você puder e tiver a oportunidade, venha estar aqui conosco, porque eu te garanto que a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Então venha, não olhe para o pagamento, para a mensalidade, olhe para o seu Deus. Amém? Que Ele realiza o desejo do coração. Então, em Lucas 10, verso 19, fala assim: e eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do diabo. Você pode repetir isso comigo? Jesus me deu autoridade sobre todo o poder do diabo. E eu não sei quanto a você, mas eu fico maravilhada em saber disso. Que toda a autoridade, nada pode nos fazer mal, nada pode nos fazer dano nenhum. No nome de Jesus, nós podemos fazer. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui e eu quero chamar a Fernanda para vir aqui, por favor. Fernanda, você pode vir aqui? Eu ia dar esse exemplo. Ia não, né? Vou dar. E o Senhor falou: chama a Fernanda para usar ela junto com você aí no exemplo. Pode vir aqui, Fernanda. Aleluia. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Eu vou dar esse livro para a Fernanda, tá bom? Vou dar para ela. Ela recebeu, não foi? Sim ou não? Ela recebeu o livro. Mas ela vai usufruir do que tem no livro. Ela vai aprender do que tem no livro fazendo o quê? Lendo e mais o quê? E
praticando, não é? Mas o quê? Ela vai precisar o quê? Abrir o livro. Porque ele está com a capa. Se ela não abrir o livro, se ela não fizer nada com isso que foi dado para ela, de nada vai adiantar. Sabe que o Senhor nos deu autoridade no nome de Jesus. E muitas vezes nós não temos feito nada. Muitas vezes eu e você não temos feito nada. Obrigada, era só isso. Nós não temos feito nada com a autoridade que o Senhor tem nos dado. E se a Fernanda não abrir, se ela não ler, se ela não praticar, ela não vai aproveitar, ela não vai desfrutar do que esse livro maravilhoso tem aí para acrescentar. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Carlos Eduardo e à Evelyn por ter nos enviado lá para o Micael, porque, como ele disse, que seria um crescimento de 10 anos, tem sido nas nossas vidas. Nós temos sido desafiados, irmãos, a praticar tudo aquilo que nós temos ouvido. Sabe, eu e você estamos aqui sentados todos os dias, né, na terça, domingo de manhã, domingo à noite, seja os dias que for que a gente está aqui. A gente está sentado aqui ouvindo essa palavra, mas não é para sermos apenas ouvintes. É para sermos praticantes de tudo aquilo que a gente tem ouvido. Amém? E nós temos visto lá tantas pessoas precisando. Sabe que onde você está, meu irmão, tem pessoa precisando do que você tem. Tem pessoas precisando. Sabe, irmãos, é tempo de nós levantarmos com a ousadia, crendo nessa autoridade, no nome de Jesus, que nos foi dada, para desfazer as obras de Satanás. Se chegar alguém com uma dor de cabeça, a gente não tem que oferecer primeiro um remédio, a gente tem que oferecer primeiro a palavra. Se chegar alguém com um problema no casamento, a gente tem que primeiro falar que casamento funciona, que família é um projeto de Deus e não é uma instituição falida. Irmãos, nós temos recebido tudo. Mas nós, às vezes, temos ficado apáticos, frios, levando a vida de qualquer jeito e não praticando tudo isso que a gente tem recebido. Irmãos, nós temos recebido muita palavra, muita coisa aqui nesse lugar. Eu não sei se você tem prestado atenção às palavras que têm sido ministradas, que têm saído daqui de cima para as nossas vidas. Eu ouvi a palavra de domingo de manhã. Rapaz, que feijoada maravilhosa. Eu não estou aqui, a gente não está, mas a gente está ouvindo. A gente só não está em corpo. Mas que palavra abençoada, irmãos. Como nós somos tão ricos em ouvir essas coisas. Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, Deus te chamou para praticar a palavra. Deus nos chamou para praticarmos a palavra. Aí talvez você diga: Andresa, você está me julgando? Eu pratico a palavra. Amém, eu também pratico. Mas eu sei que eu e você temos coisas que nós precisamos melhorar ainda mais. Todos nós, ninguém aqui escapa, ninguém. Até as crianças lá em cima não escapam. As maiorzinhas, né? Porque as pequenas não têm entendimento ainda. As maiores. Todos nós temos e precisamos melhorar a cada dia. Tem espaço para crescer mais. Amém? E Deus quer acrescentar mais na minha vida e na sua. E às vezes a gente fala: Senhor, eu quero uma oportunidade para fazer a tua obra. E Deus fala: olha aí, essa pessoa que está no teu trabalho, ela está precisando de ajuda, ela está com depressão. Olha aí, ela está precisando. E aquele irmão está passando necessidade, tira a mão do bolso e dá um dinheiro. Aí a gente pega e fala assim: não, e Deus não me usa. Deus nos usa, irmãos, de várias formas. Aliás, Deus quer nos usar de várias formas. Exercendo a autoridade no nome de Jesus. Porque quando a gente faz essas coisas, a gente está praticando. Amém? Você pode fazer essa confissão comigo? Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo. A gente vai falar essas frases alguma vez. Abra aí, por favor, em Lucas 9. Aleluia. Nós temos autoridade. Lucas 9, verso 1 e 2, fala assim: então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Então aqui, Jesus nos deu autoridade para que nós pudéssemos orar pelos demônios, curar os doentes. Amém? Para pregarmos o reino de Deus. Com autoridade no nome de Jesus, nós podemos fazer todas essas coisas e ainda mais. E aí eu vou fazer uma pergunta, você não vai me responder. Eu e você, temos feito isso que a Bíblia tem dito? Usado a autoridade no nome de Jesus
para curar os enfermos, para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 fala: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Fala assim: Deus me criou para dominar. Irmãos, Deus nos criou para dominar sobre a situação, sobre as circunstâncias. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite, o que você precisa, o que você tem passado. Mas sabe, meu irmão, que na autoridade, no nome de Jesus, você pode desfazer essas coisas. Na autoridade, no nome de Jesus, você pode orar e as coisas acontecerem. Às vezes a gente não pode estar com força suficiente para exercer isso. Mas nós temos um irmão, nós podemos pedir socorro para alguém, para orar junto conosco e declarar. Amém? E ver as coisas acontecendo. Porque muitos de nós não têm autoridade quando ora. A condenação nos faz perder a ousadia na autoridade. Em que área da nossa vida estamos dando lugar ao diabo? Em que áreas da nossa vida nós estamos dando lugar ao diabo? E esse agora vai ser um momento de reflexão. Eu gostaria de pedir para passar a primeira imagem, por favor. Guardar ressentimentos é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O pastor falou muito sobre isso, né? Sobre raiz de amargura, né? Ele falou muito, ele deu bastante ênfase a isso no domingo. E sabe, irmãos, para termos autoridade no nome de Jesus, nós precisamos liberar perdão. Porque às vezes a gente quer orar no nome de Jesus, mas a gente não perdoa um ente querido, alguém da família, alguém do trabalho, alguém que nos magoou. E a gente fica sempre dando uma de vítima. Ai, me magoaram. Sabe, irmãos, e é isso aí. Guardar ressentimento, guardar mágoas. É a gente tomar o veneno achando que a pessoa vai morrer, mas quem vai morrer somos nós. Porque quando nós formos orar na autoridade no nome de Jesus, nós não vamos ter legalidade. Porque nós estamos dando uma brecha. Porque Jesus está dizendo, perdoa. E nós não estamos perdoando. Então, eu quero dizer para você essa noite, se tem alguém que você precisa liberar perdão, meu irmão, libera, porque quem vai ser abençoado vai ser você. Libera perdão, não importa o que fizeram, não importa o que fizeram. Creia no seu Deus, Ele é o justo juiz. Não precisa se preocupar com o que fizeram com você. Apenas creia, faça a sua parte e desfrute de coisas grandes. Eu te garanto que quando você for orar, fechando a brecha, né, de liberar perdão, as coisas vão acontecer numa velocidade mais rápida. Amém? Abra, por favor, em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6. A minha Bíblia é nova, viu, irmãos? Ganhei de presente de aniversário. Olha, Deus é bom, né? Estava esperando e chegou. Você está esperando alguma coisa da parte do Senhor? Creia que vai chegar. Seja pequeno, grande, médio, o que for. Vai chegar. Mateus 6, o 14 e o 15. Fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então, nós precisamos perdoar para ser perdoado. Porque, às vezes, a gente guardando, né, a raiva, o rancor, o ressentimento e não liberando o perdão. Como é que Deus vai nos perdoar? Precisamos liberar para que a gente também venha a ser perdoado. Amém? A segunda imagem, por favor, Paloma. Aleluia. Dá para entender o que é essa imagem, né? É uma imagem de alguém que é glutão. Em Gálatas 5:21, fala, a partir do 21, né? Não, do 21 em diante, fala sobre as obras da carne, fala sobre glutonaria. E às vezes, irmãos, a gente está sendo muito glutão.
e a gente fica sem autoridade para orar. Sabe que é até engraçado quando a gente fala isso. Eu não sei se você já ouviu essa expressão que fala assim, crente não bebe, mas... Crente não bebe, mas... Irmãos, eu não sei você, mas eu fico com vergonha quando eu escuto essa expressão. A gente não tem que ser reconhecido como crentes, pessoas que comem muito, mas como pessoas que são cheias do Espírito. Como pessoas cheias do Espírito. A outra, por favor, Paloma. A outra aqui é refrigerante. Eu fui muito ministrada com isso há basicamente 3 anos. Eu era viciada em refrigerante. Eu não tinha controle nenhum. Eu bebia de manhã, de tarde, de noite. E às vezes a gente quer julgar um irmão que está com dependência química de alguma coisa. E a gente está dependente de um refrigerante. E a gente quer julgar o nosso irmão porque está usando, às vezes, droga, cigarro, bebida. Nossa, o irmão é um alcoólatra, o irmão é isso. E nós somos glutões. E nós não temos controle sobre as nossas vidas. Nós comemos de qualquer jeito. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos cuidar bem dele. E aí o Espírito Santo falou comigo, se você continuar bebendo refrigerante dessa maneira, quando você ficar mais velha, enfermidades vão chegar no seu corpo. E é Deus que vai colocar? Não, nunca. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Mas se eu estou recebendo um comando da parte de Deus para cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e eu não cuido, e eu não atendo, e eu negligencio, com certeza, quando ficar mais velho, vai aparecer um monte de doença. E que autoridade a gente vai ter para falar do nosso Deus, para orar, se a gente tem uma vida doente, toda desmantelada, cheia de coisa? A gente não vai ter autoridade sobre isso. E eu sei que o Senhor, nesses últimos dias, tem falado não só comigo, mas com muitas pessoas que estão aqui, sobre cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo, sobre ter uma boa alimentação, sobre beber menos refrigerante. Não é errado beber, não é pecado beber. Mas a gente tem que ter uma vida de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E se o Espírito Santo está falando que nós precisamos cuidar do nosso corpo, vamos obedecer. Porque eu sempre pensava, Senhor, eu não quero envelhecer doente, com diabetes, com pressão alta, com não sei o quê, não sei o quê. Vai ficando doente, aí o pessoal fala, é normal. Não, não é normal, irmãos. Os livros do irmão Hagin, ele fala que ele ficou 40 anos sem nenhum resfriado. Irmãos, 40 anos sem nenhum resfriado. Será que é só para ele desfrutar isso? Não, é para mim e para você. Porque quando as pessoas olharem para a nossa vida e ver que nós temos uma vida jejuada, uma vida equilibrada, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, tem algo diferente na vida dessa pessoa. Ela não come desordenadamente. Ela tem controle, ela é um exemplo. Então as pessoas vão olhar para nós e vai glorificar ao Senhor. Nós vamos ter autoridade. Amém? Não adianta... A próxima imagem, por favor. Paloma. Aqui tem um monte de cartão de crédito. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Gálatas 5. A igreja está bem quietinha, legal, né? Eu gosto. É que a gente está aprendendo, né? Quando a gente está aprendendo é assim. Deus nos ama. E é bom ser cuidada pelo Pai, né? Gálatas 5, 22 e 23. Estou chegando. 5, 22 e 23 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui fala, né, de temperança, que é domínio próprio, né? Não adianta nós expulsarmos o diabo na área das finanças, se não temos controle com o cartão de crédito e gastamos mais do que nós ganhamos. Sabe, irmãos, que isso foi um assunto também que eu fui ministrada, muito ministrada. Porque lá em casa a gente sempre foi dizimista, sempre foi ofertante, sempre. A gente sempre entendeu quando a gente recebia o nosso salário, uma oferta, seja o que for, a gente tirava com alegria.
E eu comecei a indagar o Senhor. Pai, eu dou com tanta alegria, eu faço o que a sua palavra diz, eu obedeço. E por que a área financeira da minha vida não está andando? Parece que está empacada. Reginaldo, desde a nossa vida está empacada, não anda financeiramente, tem alguma coisa de errado. Sabe, irmão, se nós não estamos caminhando em alguma área, tem alguma coisa errada. E essa coisa é com Deus. É com Deus? Eita! Não é com Deus, é com a gente. Fala, o que está errado é comigo. Fala com mais ênfase, o que está errado é comigo. É com a gente que está errado. E aí eu comecei. Você sabe, quando você pergunta a Deus, Ele vai falar, né? E aí Ele falou, o problema não está em você fazer a parte de dizimar e ofertar, mas em sim como você administra o seu dinheiro. Sabe que muitas vezes nós estamos administrando 90% de qualquer forma. Eu tenho vários cartões. Eu tenho um limite, eu vou passar mesmo. Eu quero aquela roupa, eu vou comprar. Eu quero isso, eu vou sair, eu quero comer, eu vou passear. Eu sou próspera. E o cartão começa a vir, a fatura começa a vir. E as contas começam a aumentar. E a gente não vai tendo mais aquela vida regrada. E o Senhor falou comigo. Você precisa administrar bem as suas finanças com os 90%. Porque não adianta nós darmos os 10% e o 90% administrar de qualquer jeito. Porque depois, como é que nós vamos ter autoridade para orar, repreendendo o devorador? Satanás, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Aí ele olha para a gente e fala assim, realmente você é, mas você está administrando mal o que você tem? E aí? Ele vai olhar para a gente e vai dizer isso, irmãos. Eu não sei você, mas eu acredito que sim. Você quer fechar todas as brechas da sua vida? Eu quero fechar, e nós estamos aprendendo essa noite a como fechar as brechas na nossa vida, para que a gente possa exercer a autoridade que nos foi dada. Amém? A autoridade que nos foi dada. Então, se preciso, quebre alguns cartões de crédito. Negocie se você tem dívida. Saia quando estiver sobrando. Abra mão de algumas coisas agora, porque às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Dizer não para algumas coisas, quando for sair com os amigos, não é errado. Mas é entender a fase que nós estamos. É fácil? Não. Tem dia que eu saio do culto, às vezes eu falo, hoje eu queria tanto uma pizza. Aí o Senhor fala, hoje não está na hora da pizza. Porque às vezes naquele dia não está. Não é a hora da pizza. Mas vai chegar o dia da pizza. Ou às vezes Deus realiza o desejo do seu coração e alguém vai e compra uma pizza para você, te chama para comer uma pizza. Porque quando nós obedecermos, nós só temos a ganhar. Quando obedecermos a palavra de Deus, nós só temos a ganhar, irmãos. Amém? Aleluia. A próxima imagem, por favor. A outra também, Paloma, agora, por favor. Fofoca? Aceito. Às vezes, irmãos, nós temos falado demais. E falar do irmão, falar mal do irmão por trás, fofoca, vai fechar, vai abrir as brechas para que o diabo, quando a gente for exercer a autoridade no nome de Jesus, para que as coisas não aconteçam. Em Tiago 5,16 fala que nós temos que orar um pelos outros. Então, quando algum assunto, alguma coisa chegar para nós a respeito de um irmão, o que nós temos que fazer não é fofocar. Não é quando o irmão chegar, você soube da Helenice. Aí eu coloco ali a xicrinha, aceito. O que foi? Aí começa. Deus nos chamou, irmão. A fofoca para quando chega no nosso ouvido. Então, se a fofoca chegou para nós, nós temos que orar pela vida da pessoa. Porque, às vezes, o que a pessoa está precisando é oração. E quando eu controlo a minha boca, exercendo o domínio próprio que foi me dado, eu vou orar, eu vou ter autoridade no nome de Jesus. Amém? Próxima imagem, por favor. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Me dá um lencinho, por favor. Com calor, gente. Normal, né? Aleluia. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós falamos as coisas e não cumprimos. E as pessoas têm olhado isso. Em crente que promete e não cumpre. Crente que marca um horário e chega outro e acha que isso é normal. Imagina se Deus fosse agir conosco da mesma forma que a gente age às vezes com as pessoas.
Ah, irmão, eu vou te pagar tal dia, tá? E não paga. Não, irmão, vou estar lá às 7 horas e não está. Não, irmão, vou fazer isso, pode contar comigo. E na hora que precisa, a gente não tem. Irmãos, Deus nos chamou para nós falarmos e cumprirmos. Porque quando nós orarmos, vamos ter autoridade no nome de Jesus. Por quê? Porque a gente fala e a gente cumpre aquilo que a gente fala. E as pessoas vão ver. Sabe que muitas vezes, pessoas que estão mais perto de nós, que é a nossa família, para mim é onde a gente mais tem que exercer. Né? O ser crente é na nossa família. Porque a nossa família nos conhece de pertinho. Conhece o dia mau, o dia bom. Conhece, né, quando a gente está de todos os jeitos. E aí a nossa família está vendo. Às vezes os filhos têm visto os pais mentirem. Eu lembro que teve outro dia, eu falei assim, Beatriz, hoje eu vou fazer brownie para você. Ela estava com vontade. Aí eu falei que ia fazer. Aí, irmão, não prometo uma coisa para o filho, não, porque o filho fica cobrando, né? E ainda o pior que eu falei que ia fazer naquele dia. Aí eu fiquei indisposta, foi correria. Aí eu fui deixando. Aí deu umas 4 horas, me deu uma preguiça, né? Aí ela, mãe, você não vai fazer meu brownie? Ah, não, Beatriz, vou fazer mais não. Estou com uma preguiça, mulher, eu quero descansar. Aí ela falou assim, mas mãe, você não prometeu? Olha. E aí depois, como é que eu vou falar para ela? Beatriz, o que você falar, você tem que cumprir. Se eu estou dando mau exemplo como mãe, como crente, como filha de Deus. Aí eu fui, me deitei, fiquei pensando. Aí eu, não vou fazer. Ela falou isso, eu ainda falei, não, vou fazer, cheia de razão. Não, vou fazer não, hoje não. Amanhã eu faço, outro dia. Cheia de razão. E aí deitei na cama, né, fiquei lá deitadinha, aí o Espírito Santo falou, você prometeu, cumpra. Você falou que ia fazer hoje, faça. Olha o exemplo. Eu gosto muito de pensar, irmãos, que não é só Deus que está nos vendo a respeito das coisas, mas o diabo também. A respeito de todas as coisas. Sabe, quando é dado um cargo de autoridade para a gente, seja lá o que for que a gente for fazer, muitas vezes vai estar só a gente naquela situação. E a gente poderia decidir fazer ao contrário. Mas quando a gente decide obedecer com a consciência que o nosso Redentor, que o nosso Pai, que o nosso Senhor está nos vendo. Que o diabo, que é, né, o capiroto, o bicho ruim, o derrotado, está embaixo dos nossos pés. Que ele também está vendo. E quando eu for orar na autoridade no nome de Jesus, ele vai falar assim, ué, não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí eu fui, levantei, fui fazer o brownie da abençoada, porque eu prometi. Eu falei, nunca mais eu prometo que vou fazer naquele dia. Melhor fazer do que ficar prometendo e não fazer. Não é verdade? Aleluia. Próxima, por favor. Minha cara, quando o caloteiro diz, sexta lhe pago sem falta, tá? Sabe, irmãos, essa imagem não achei ela tão boa, mas eu gostei tanto por causa do seu barriga. Era tão bom Chaves, né? Sabe, irmãos, crentes têm sido conhecidos como caloteiros. Como aqueles que compram e não pagam. Isso não pode acontecer com a gente, irmãos. Pode acontecer de no dia a gente não ter o dinheiro, mas aí a gente vai lá e dá uma justificativa. Olha, eu não tenho dinheiro dessa vez. Eu posso te dar depois? Eu vou contar uma experiência, eu vou me expor aqui para você. Fora essa, né, que eu já me expus. Mas eu estou aprendendo. Você está aprendendo também? Eu estou crescendo a cada dia. Você está crescendo? E toda quarta-feira eu vou na feira. Aí teve um dia que eu estava com vontade de comer uma pamonha. E aí eu fui perguntar quanto que era. Ele falou, 3 é R$21. Aí eu não tinha o dinheiro todo. Ele falou, compre, depois você dá os R$8 que falta. R$8. Fala assim, R$8. Ficou faltando R$8. Falei, tá bom, toda quarta eu estou aqui, né? Depois eu te dou. O homem confiou em mim. Passou. Aí na outra quarta eu fui, ele não estava na barraca. Aí na outra quarta eu não fui. Quando foi na outra quarta, eu já nem lembrava mais, né? Porque a gente tem umas amnésias, às vezes, né? Quando é para pagar, misericórdia. Mas a gente tem que pagar o que deve. E aí, vai sempre eu e minha prima na feira. Aí ela foi pegar uma pera e eu estava aqui, pertinho do homem da pamonha, olha só. E a princípio eu não lembrava.
E eu sempre separo um dinheiro X para gastar só aquilo, porque senão você gasta mais, né? E aí, para ter o controle, eu falo, não, vou gastar só isso. E aí, eu tinha uma nota de R$50 que eu tinha trocado e estava guardada. Eu falei, essa aqui não é para feira, eu vou guardar. Aí, eu estava lá esperando minha prima. Quando eu olho, lá veio o homem da pamonha. Aí, o Espírito Santo falou assim, vá pagar o homem da pamonha. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, ele nos lembra. Vá pagar o homem da pamonha. Aí, eu falei assim, né, dentro da minha mente, eu pensei, questão de segundos. Não me julgue não, viu, irmão? Segundos. Eu falei assim, ele nem lembra mais, né? Porque os feirantes, eles fazem muito isso, né? De pagar depois e tal. Aí o Espírito Santo falou, realmente, ele não lembra, mas eu lembro. E eu estou te lembrando. Aí eu falei assim, eu vou pagar agora esse homem. Falei, moço, tudo bem? Como é que o senhor está? Vim pagar aqui a pamonha, os R$8 que eu estava devendo, com o maior orgulho, irmãos. Como é bom obedecer ao Espírito Santo. Porque na hora eu me lembrei, se R$8 me parar, se eu abrir uma brecha de R$8, como é que eu vou orar sobre as situações, as circunstâncias, e eu vou ver resultado? Como é que eu vou exercer a autoridade no nome de Jesus se R$8 me parou? Sabe, irmãos, que às vezes são coisas pequenas que têm nos parado. Eu fui, aí ele falou assim, é o que mesmo? O homem nem lembrava, irmão. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, os R$8 que eu devia dar pamonha naquele dia. Tá bom, ele foi, trocou, sabe, bem diferente, assim, nem tchum. Trocou o dinheiro, me deu. Irmãos, eu saí tão alegre, porque eu pratiquei a palavra. Porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Sabe, irmãos, e é nessas pequenas coisas que eu e você precisamos praticar, precisamos fazer, onde ninguém está vendo. A consciência que eu quero que você traga essa noite é que não só Deus está vendo, mas que o diabo está vendo. E que nós precisamos fechar todas as brechas para que quando nós formos orar, ver as coisas acontecendo. Amém? A outra imagem. A outra imagem. Logo você quer falar de político corrupto, logo você que é caloteiro. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer falar das autoridades, dos políticos. Isso é um terreno muito perigoso. Como está falando ali. Se eu sou caloteiro, como é que eu vou falar dos políticos? Eu estou fazendo igual. Então, eu preciso fazer a minha parte. Você pode falar, eu preciso fazer a minha parte. E a Bíblia diz o quê? Que nós temos que orar pelas autoridades. E não falar, e não julgar. Seja a autoridade que for. Seja no trabalho, seja na igreja, né, seja o presidente, seja quem for, irmãos. Deus nos chamou para orar por eles e não para falar mal. Porque se eu dou uma brecha em uma coisa pequena, eu estou sendo igual, eu estou me igualando a outra pessoa do mundo, a um ímpio. E Deus não nos chamou para isso. A última imagem, penúltima, né? Depois tem mais uma. Eu achei muito forte essa imagem. E é uma coisa que a gente tem vivido muito hoje em dia, não é? Internet. Muito, muito, muito. As redes sociais servirão para provar que no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo. Sabe que muitas vezes nós temos dito, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, a minha vida é tão corrida. E realmente, irmãos, o tempo está passando muito rápido. Mas o Senhor é tão sábio que a Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades. Porque às vezes a gente acorda cedinho, porque tem que trabalhar, e a gente não acorda mais cedo para orar. Porque a gente é preguiçoso. Porque a gente é negligente. Porque a gente não está priorizando o Senhor. E Deus nos chama para priorizá-lo. Para buscá-lo. Tem uma função no celular. Cada celular é de uma forma, né? Mas que você pode colocar o tempo lá. Como é que chama, Beatriz? O relatório lá. Relatório semanal. Você tem a programação que você pode colocar. E todo domingo de manhã no meu vem quanto tempo eu usei no WhatsApp, quanto tempo eu usei no Instagram, quanto tempo eu usei no YouTube, todas as redes sociais. E eu te convido a ativar esse modo no seu celular.
E no final de uma semana veio o relatório. Eu passei quanto tempo ali? Então nós não temos desculpa, irmão, para dizer que nós não temos tempo para buscar ao Senhor. Se nós queremos ver que as coisas aconteçam, nós queremos orar. Irmãos, eu quero orar e ver resultado das minhas orações. Eu quero desfrutar de tudo que Deus tem. E eu sei que você também quer. E para isso nós precisamos estar cheios de Deus. Como é que nós vamos ajudar e orar outras pessoas se a gente está cheio de internet? Está cheio até de coisas lícitas. Porque lá em Coríntios fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma. Nós não podemos deixar nos dominar pela internet, por as coisas que têm vindo para sufocar, para nos abafar. Porque às vezes para a internet nós temos tanta disposição para buscar, para mergulhar, para estar ali vendo, para dar risada, para não sei o quê. E para o Senhor e para a palavra não. Porque se nós estivermos cheios da palavra, quando chegar uma pessoa, você está na fila do banco, chegou uma pessoa ali, eu creio que vai vir sabedoria, discernimento do Espírito sobre a vida daquela pessoa. E o Senhor vai dizer, ore por ela, fale isso, isso e isso. Aí você vai orar, você está tão cheio de Deus, você buscou a Deus. Você vai orar, vai falar, a pessoa vai começar a chorar. Você vai exercer a autoridade que foi dada no nome de Jesus. A pessoa vai ser alcançada. É para isso que Deus nos chamou, para alcançarmos as pessoas. Irmão, se nós estivermos aqui e o propósito não for para alcançar vidas, para abençoar vidas, para alcançar pessoas, é em vão, é inútil. Nós não estamos aqui só por nós mesmos. Deus nos chamou para alcançar as pessoas. Amém? Aleluia. Tem mais uma, né? Acho que agora é a última. Sintomas da nomofobia. O que é isso? É aquela pessoa que confere o celular dezenas de vezes ao dia. Ela tem alterações de humor na ausência do aparelho. Eu conheci uma pessoa assim. E quando eu vi, eu tive muita compaixão. Essa pessoa ela não conseguia sair, soltar o celular. Ela tinha um negócio, sabe? Acho que é uma prisão mesmo. Mentir sobre o tempo que passa utilizando o celular. Estressar quando fica sem sinal ou sem bateria. Já viu que tem pessoas que quando está descarregando, está ficando ali e fala assim, eu preciso de um carregador, você tem um carregador aí, irmão, para me prestar um carregador, uma tomada, alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele fica estressado, ele fica desesperado, porque ele tem que carregar o celular. Irmãos, nós precisamos nos carregar da oração em outras línguas. Precisamos nos recarregar das coisas que vêm do alto. Aleluia. Sentir-se vulnerável sem um aparelho. Isolar-se socialmente. O que mais a gente tem visto são famílias que têm se isolado na mesma casa, cada um com o celular, mas cada um vivendo de qualquer jeito. Se isolando, não estando junto, não estando em comunhão. Não conseguir passar muito tempo sem o aparelho. Achar que a todo momento o celular está vibrando e tocando. Sabe aquela pessoa que acha que o celular está tocando, está vibrando e toda hora está tocando? Deus não nos chamou para isso. Imagine, irmãos, que se nós abríssemos a Bíblia, o quanto que a gente olha e mexe no celular. Olha, eu e você estava desfazendo muitas obras do diabo aí, viu? Muito, muito, muito. Aleluia. Cada princípio quebrado é uma porta aberta para o diabo. E se abrirmos essas portas, a autoridade no nome de Jesus que nos foi dada não funcionará. Então nós precisamos fechar as brechas. Todas as brechas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O Espírito tem falado para nós, irmãos, de várias formas. O Espírito Santo tem falado, ele tem nos alertado, ele tem nos exortado com tanto amor, com tanto zelo, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor nos ama em todo tempo. Ele quer ver o nosso crescimento. Ele não quer que a gente seja do mesmo jeito. O crente que foi ano passado, ser desse ano, não. Se a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A tendência é melhorarmos. A tendência é crescermos, é avançarmos. A tendência, irmãos, é ser hoje melhor do que formos ontem e amanhã melhor do que formos hoje. Amém? Cada dia mais. Abra, por favor, em João 14. Estamos finalizando. Eu estou sem o tempo, espero que esteja no meu tempo. João 14.
Aqui fala das últimas instruções de Jesus, né, aos seus discípulos. 14:30. Jesus estava dando as suas últimas instruções, ele estava se preparando, e ele sabia o que estava por vir. E ele fala, daqui em diante eu não falarei mais convosco, porque vem um príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Não havia em Jesus nada de acordo com o diabo. Ele pôde falar com propriedade, nada de Satanás, nada do diabo tem sobre a minha vida. E nós precisamos falar isso, que nós não temos parte com ele, que nós não temos nada na nossa vida, nada. Irmãos, não é tempo mais de sermos crentes só aqui na igreja. Vestimos uma roupa na igreja e uma roupa fora da igreja. Tem um comportamento na igreja e um comportamento fora da igreja. Deus nos chamou para ser o mesmo, para que as pessoas possam olhar para nós lá fora e ver a diferença. Amém? João 14 aí mesmo, o verso 12. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que essas, porque eu vou para o Pai. Quem crê em Jesus pratica a sua palavra. Ele disse que nós iríamos fazer obras maiores. E como nós vamos fazer obras maiores? Praticando aquilo que nós já temos ouvido. Amém? Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm ouvido alguma coisa da parte do Senhor. Sabe, irmãos, nós não vamos ser cobrados daquilo que nós não temos ouvido, e sim daquilo que nós já ouvimos. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas se nós temos ouvido a palavra do Senhor, se nós temos recebido palavra de exortação, palavra de crescimento para as nossas vidas, fazendo com que a gente alinhe coisas nas nossas vidas, a gente vai fazer as obras que Jesus fez. Vamos fazer. Eu quero ver o coxo andar, eu quero ver o cego ver. Ficou até redundante, né? Eu quero ver. Você quer ver? Irmãos, imagina orar por um cego e ele ver. Isso não ficou para o passado. Deus chama a mim e a você para fazer essas coisas. Deus chama a mim e a você para fazer essas coisas. E para exercermos a autoridade no nome de Jesus e ver o resultado, ver essas coisas acontecendo, precisamos fechar as brechas, alinhar as coisas na nossa vida para desfrutar disso. Amém? E o último versículo é Romanos 12. Aleluia. Fomos chamados para desfazer as obras de Satanás. Romanos 12, o grupo de louvor já pode subir, por favor. Romanos 12, só o verso 2, fala assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É nossa responsabilidade fazer alguma coisa com aquilo que nós temos ouvido. Você pode falar, é minha responsabilidade fazer alguma coisa com essa palavra que eu tenho ouvido. É nossa responsabilidade, irmãos, fazermos alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, irmãos. Vamos ser praticantes dessa palavra. Vamos nos encher dessa palavra. Vamos nos esvaziar de nós mesmos. Vamos pagar o preço que precisamos pagar, de orar mais, de buscar mais, porque Deus conta comigo e com você. Jesus está voltando. E as pessoas aí fora estão esperando, irmãos, que os filhos de Deus se manifestem. Que os filhos de Deus façam alguma coisa. Fica de pé. Aleluia. As pessoas estão esperando. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Aleluia. E eu quero que você pense sobre essas coisas. Eu sei que o Espírito Santo vai continuar ministrando ao seu coração, como Ele tem ministrado ao meu, as coisas que eu e você precisamos alinhar na nossa vida, as coisas que nós precisamos deixar do passado, da velha natureza. A Bíblia diz que hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo na nossa vida, irmãos, precisamos nos esforçar para praticar. Amém? E eu sempre costumo indicar algum livro. E hoje o livro que eu quero indicar para você
é a Bíblia. Amém? Hoje eu quero indicar o maior e melhor livro. E eu quero te incentivar a ler os evangelhos. Começa lá de Mateus. Se você já leu ou está lendo, volta, começa lá de novo. Começa a ver o que Jesus fazia. Sabe, irmãos, quando tinha situação, quando tinha circunstância, e chegava coisas sobre Jesus, ele falava: sai dele, seja curado. Os milagres, as coisas que Jesus fazia aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, vai nos impulsionar, vai nos motivar, vai nos despertar para o que nós precisamos fazer nesse tempo. Deus conta comigo e com você, meu irmão. Fala aí para o seu irmão: irmão, Deus conta com você. Ele quer te usar, meu irmão. Fica pronto. Quem quer desfrutar de coisas grandes em Deus? Quem quer desfrutar de coisas grandes em Deus? Oh, Pai, nós queremos desfrutar de coisas grandes no Senhor. Aleluia. Aleluia. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. Se empolgue. Amém? Porque Deus conta comigo e com você. Você pode falar assim: foi para um tempo como este que eu nasci. Eu falo isso quase todos os dias. Eu não sei qual é a sua idade, mas novo, experimentado, médio, sabe? Mas a idade que todos nós temos aqui foi para um tempo como esse que Deus nos chamou. Foi para um tempo como esse. Nós somos os trabalhadores das últimas horas. Jesus está voltando. Amém?